Cheguei aqui em Porto Velho, já fui recepcionado por um mineiro, isso me deixou muito feliz. É uma grande honra para mim estar aqui hoje, abrir o congresso de vocês, os defensores públicos do Estado de Rondônia. E também uma grande responsabilidade também. Quero agradecer também a presença das minhas colegas defensoras públicas federais, a Fernanda, a Lara. Uma honra também estar do lado do Elon. E não sou um palestrante profissional, como vocês verão durante a minha palestra, e talvez terão algum palestrante profissional durante este evento. Eu não trouxe nenhum sistema de slide, não tenho nenhum script totalmente pronto para a palestra. Desde que eu comecei a falar em vários lugares, em várias ocasiões sobre este tema, eu notei que o que mais me engrandecia era chegar totalmente desarmado nos ambientes. Falei para delegados, membros do Ministério Público, juízes, e em cada evento desse, principalmente conversando com quem divergia de mim, eu consegui aprender mais, o que resultou na escrita desse livro, Audiência de Custódia e o Processo Penal Brasileiro. Então, todos vocês podem ficar totalmente à vontade para formular qualquer tipo de pergunta. Eu sei que hoje aqui nós temos muitos acadêmicos de direito, principalmente vocês, fiquem totalmente à vontade. É um tema novo, muito embora ele exista desde o ano de 1992, é um tema novo, descoberto recentemente. Então, fiquem totalmente à vontade. Se quiserem me interromper também, encarem essa ocasião realmente como uma conversa. Para os colegas defensores, da mesma forma, sintam-se à vontade, principalmente para me instigar a fazer perguntas difíceis em relação à dinâmica procedimental, à dinâmica prática da audiência de custódia. Na condição de defensor público federal, o meu interesse inicial pelo tema não foi um interesse, digamos, acadêmico. Eu não descobri a audiência de custódia e decidi, eu vou pesquisar e vou escrever um livro sobre essa matéria. Eu comecei a refletir sobre a audiência de custódia a partir de um caso prático que eu enfrentei na Defensoria Pública da União em Manaus, que é onde eu atuo desde 2013, sempre ocupando um ofício criminal. Eu costumo dizer que eu sou um defensor público absolutamente limitado. Eu só sei e só tenho prazer atuando na área criminal. Acho que se um dia eu sair da área criminal, não sei se eu seria mais feliz enquanto defensor público. E no início de 2014, chegou um caso para a gente de um assistido chamado Zabihullah. E o Zabihullah era um cidadão afegão, morava em Cabul, tinha curso superior em engenharia de telecomunicação, e o pai do Zabihullah, que era um oficial do exército do Afeganistão, contou para ele um dia que ele estava sendo procurado pelos movimentos terroristas, que eles iam matar o Zabihullah, porque ele tinha formação em curso superior e isso não era interessante para o país, o desenvolvimento tecnológico do país. E o pai dele falou para ele, meu filho, fuja. E daí o Zabihullah entrou numa saga, passando por diversos países, até chegar no Brasil. Chegou no Brasil, antes de chegar no Brasil, em outro país, que agora não me recordo muito bem qual foi, ele comprou um visto de entrada no Brasil falso. Quem vendeu para ele disse que era verdadeiro, que era a única forma dele conseguir entrar no país. O procedimento regular na Embaixada do Brasil demoraria 3 meses. E assim o Zabihullah chegou em Manaus. Em Manaus, ficou lá durante 15 dias, mais ou menos. Aquele visto dele estava vencendo. Ele procurou, super de boa fé, a Polícia Federal. Foi à Polícia Federal para contar a sua história e da Polícia Federal foi diretamente para o presídio, pelo crime de apresentação de documento falso, preso em flagrante. Chega então a notícia para a gente do flagrante do Zabihullah. E nos casos de estrangeiro a gente costuma dar uma atenção maior porque o grau de vulnerabilidade deles é muito maior do que o dos nacionais. E nós somos, eu e outros colegas, uma colega que também sabia falar melhor do que eu inglês, porque ele falava inglês fluentemente, é uma pessoa super capacitada, e nós fomos conversar com ele no presídio. E ele totalmente desesperado, não conseguia falar com ninguém do presídio. A única coisa que ele repetia sem parar, eu não sou criminoso, eu quero falar com o juiz.
quero conversar com a autoridade do seu país e explicar o meu caso. A gente saiu de lá, confesso que também enquanto defensor público, e aqui é uma meia-culpa que toda a defensoria pública tem que fazer, a audiência de custódia foi descoberta de forma tardia. Eu também desconhecia esse instituto. Tinha lido alguma coisa por alto, tinha lido, na verdade, a redação do Tratado Internacional e pensei comigo, eu vou tentar levar esse cara à presença de um juiz. Fiz o pedido para o Zabihullah e no prazo de 4 meses, que coincidiu férias de um juiz, afastamento de outro, 4 juízes passaram pelo caso do Zabihullah. Eu fiz 9 pedidos de reconsideração e 3 HCs em 4 meses. Depois de 4 meses, ele passou os 4 meses preso, todos os pedidos negados. Ele foi reconhecido, a partir de um pedido nosso também, por unanimidade no CONARE como um refugiado. E assim o juiz revogou a prisão dele, mas não sem antes fixar a seguinte medida cautelar. A gente estava muito próximo da Copa do Mundo, e o juiz fixou, como ele era um afegão, o Zabihullah estava proibido de se aproximar de grandes aglomerações, principalmente os eventos da Copa do Mundo. Daí, então, surgiu o meu interesse pela audiência de custódia, que eu comecei depois a refletir mais sobre ele. E já no início do livro, na primeira página, foi um livro escrito bem como defensor público mesmo. Eu digo que eu não sou um observador imparcial diante da prisão, que a minha fala, seja em palestra, seja no livro, é uma fala absolutamente contaminada. É uma fala contaminada de histórias que eu não consegui resolver, de pessoas presas que eu não consegui libertar, de inúmeras mães que ficaram chorando na minha sala e eu falando, vai dar certo, sabendo que não ia dar certo, algo que imagino que todos os senhores e as senhoras também já passaram por isso. E desde então o meu interesse surgiu e eu quis dar uma contribuição a mais para o tema. Decidi que ia pesquisar, ia publicar artigos na internet, ia tentar me relacionar com pessoas que de alguma forma poderiam divulgar o assunto da audiência de custódia. E desde 2014, onde praticamente todos desconheciam, eu tenho alguns HCs indeferidos que vão virar futuramente peças arqueológicas de cada coisa que esses juízes e desembargadores escreveram nesses pedidos de audiência de custódia. De 2014 até hoje, justamente hoje, o STF julgou a DI 5240, todos os ministros do STF, sabendo de cor do que se trata o Instituto. O CNJ, pouco tempo depois, e não por minha causa, evidentemente, diversas entidades de proteção aos direitos humanos encamparam também a história das audiências de custódia. O STF hoje julgou um assunto que eu vou tratar mais adiante, constitucional o provimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vencido o ministro Marco Aurélio, declarando a constitucionalidade da regulamentação pelos tribunais. Falando de audiência de custódia, eu consigo comentar com vocês sobre prisão, sobre direitos humanos e sobre processo penal, e também sobre defensoria pública. E a pergunta que eu faço de início, e deixo para todos refletirem, é uma pergunta que, na minha opinião, está em evidência atualmente, é a seguinte: é possível processar e eventualmente punir alguém respeitando os direitos humanos? Essa é a pergunta que assombra e que ilumina o passado, o presente e o futuro do processo penal brasileiro. O processo penal brasileiro, talvez nunca no Brasil esteve tão ameaçado quanto está atualmente. E aqui fala, evidentemente, na minha opinião. Ameaçado e contando com uma absoluta omissão, um absoluto silêncio da Defensoria Pública. Eu vou usar apenas um exemplo, mas eu poderia usar diversos outros exemplos, que são as denominadas 10 medidas contra a corrupção do MPF, do Ministério Público Federal. Dentre essas medidas, eu destaco 2, antes de falar do tema da audiência de custódia. Uma delas, superação de nulidades, ou seja, é a frase do juiz Sérgio Moro, o problema é o processo, e não respeitar as garantias fundamentais. E a segunda medida do MPF contra a corrupção,
a relativização das provas ilícitas. E é um pacote de medidas que o maior pecado é a falta de honestidade ao propô-las, porque não são medidas para combater a corrupção, e sim medidas para alterar toda a estrutura do processo penal brasileiro. Não serão medidas contra corruptos e corruptores. Não vai ser uma nulidade para descobrir um grande esquema de lavagem de dinheiro. Vai ser aquela nulidade para fazer audiência mesmo o réu não tendo sido intimado. E a OAB, a Defensoria, ou seja, as entidades que se colocam ao lado dos mais fragilizados, mais necessitados, estão, na minha opinião, muito em silêncio diante disso. Na nossa lei da Defensoria existe uma função muito interessante, que é a educação e a promoção, ou seja, a educação em direitos humanos. E nós estamos negligenciando essa incrível e revolucionária função da Defensoria Pública, que é justamente orientar a população que vai receber esse discurso jurídico penal totalmente influenciado, que chega até ela pelos meios de comunicação de massa. Então, o punitivismo atualmente, ele deixou de ser uma política de massa, ou seja, que a gente só via no Congresso Nacional nos piores políticos, e se tornou uma plataforma institucional de projeção de instituições. Então, esse é um primeiro aviso que eu acredito que a Defensoria Pública tem muito a contribuir com esse debate. Bom, fazendo o link daquela pergunta sobre prisão, processo penal, e se é possível falar desses dois assuntos com direitos humanos, a gente chega na questão da audiência de custódia. Nós nunca no Brasil prendemos tanto. E nunca nós prendemos tão mal também no Brasil. Não é verdade aquela frase de que a polícia prende e o judiciário solta. A polícia prende e o judiciário mantém a pessoa presa. São quase 50% de presos provisórios no Brasil. Alguma coisa está errada se tem 50% de presos provisórios no Brasil. E é importante dizer que a audiência de custódia ainda não começou a reverter esse cenário. Porque não adianta, o juiz que despacha, que decide um pedido de liberdade provisória, é o mesmo juiz que vai presidir uma audiência de custódia. Acompanhada dela vem uma mudança também de mentalidade. A primeira questão sobre a audiência de custódia, aqui eu inicio um resumo deste meu estudo, é a previsão normativa da audiência de custódia. Ela está prevista em diversos tratados internacionais de direitos humanos. Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 7.5, e no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, no artigo 9.3. Ambos os tratados que vinculam absolutamente o Brasil, que reconheceu e aderiu a esses tratados reconhecendo a sua soberania. Um tratado, a Convenção Americana, no âmbito regional americano, e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, nos vinculando ao sistema global de proteção dos direitos humanos. Durante o julgamento de hoje, no STF, os ministros decidiram batizar a audiência de custódia com outro nome. Eu acabei de lançar o livro, eles já corrigiram a capa do meu livro, que agora é a audiência de apresentação. Então tem que comprar logo isso daí para aproveitar. Foi. Na segunda edição não vão perder, então. Mas o STF decidiu, então, que vai ser uma audiência de apresentação. No livro, eu chego a abordar essa questão, e agora, sendo minoritário e divergindo do STF, no ordenamento jurídico brasileiro já havia algumas hipóteses de audiência de apresentação. Uma delas é quando o policial prende o cidadão, mas não está com um mandado. E depois ele leva à presença do juiz, salvo engano, o artigo 262 do CPP, e se prova para o cidadão que tinha um mandado de prisão contra ele, ou seja, uma audiência de apresentação. A audiência de custódia, ela realmente não recebe esse nome em nenhum lugar do mundo. Aliás, a audiência de custódia sequer é discutida nos outros países. Eu pesquisei muita bibliografia internacional de outros países, é uma discussão que quase não existe. Não porque ela não é irrelevante, sim porque ela é muito óbvia. Eles não discutem, todos os países democráticos do mundo, praticamente, o preso é levado à presença de um juiz, e não o papel contendo o que aconteceu naquele caso penal. Então, a previsão normativa dela é muito simples. Todo cidadão preso deve ser conduzido
a presença de um juiz. Segundo ponto, quais que são as finalidades da audiência de custódia? Existem diversas finalidades do Instituto. A primeira e mais básica é ajustar o processo penal brasileiro aos tratados internacionais de direitos humanos. Quando o país adere a um tratado, ele não tem a facultatividade de cumprir ou não aquele tratado, mesmo não gostando do Instituto. Então, a primeira e mais elementar finalidade é dizer para a comunidade jurídica internacional que o Brasil pratica a boa-fé quando adere aos tratados. A segunda finalidade da audiência de custódia, talvez é a finalidade que mais despertou uma polêmica no Brasil, que é agir na prevenção e na repressão da tortura no Brasil. A tortura ainda existe no Brasil. É uma prática que superou o período da ditadura e continua presente também na democracia. No ano de 2014, a Anistia Internacional, que é uma entidade absolutamente insuspeita, não tem nenhuma vinculação técnica, ideológica com nenhum instituto, ela entrevistou 21 mil pessoas em 21 países de todos os continentes. E a pergunta que ela fez foi a seguinte, e eu faço essa mesma pergunta para vocês. A Anistia Internacional chegava e falava: fulano, se as autoridades do seu país te prenderem hoje, você tem a convicção de que não sofrerá maus tratos e nenhum tipo de violência? Foi essa a pergunta feita para todos esses cidadãos entrevistados. 84% dos brasileiros disseram que não confiam que, se presos, terão a sua integridade física respeitada. Desses 21 países, o Brasil ficou entre os 3 em que a população mais desconfia da polícia. Isso não significa, e eu procuro deixar isso muito claro no livro, porque eu não compactuo com uma crítica generalizada ao trabalho da polícia. Tenho amigos delegados, policiais. O policial, em muitas ocasiões, ele é o primeiro garantidor dos direitos humanos do cidadão preso, processado. Não é uma crítica generalizada, portanto, ao trabalho da polícia. Só que a polícia, como um poder de polícia, deve estar sempre sob os olhos do Estado. Os delegados, então, e esse é um tema que eu vou tratar daqui a pouco, os delegados se revoltaram com o Instituto e pretenderam dizer o seguinte: a gente sempre observou audiência de custódia no Brasil. A gente não está descumprindo a Convenção Americana e nenhum tratado internacional, porque a autoridade judicial no país também é o delegado. Porque os tratados internacionais, eles utilizam uma expressão que realmente desperta muita discussão. Eles dizem o seguinte: toda pessoa presa deverá ser apresentada a uma autoridade judicial, ou melhor, a um juiz, ou, isso que é o problema, deve ser apresentada a um juiz ou outra autoridade judicial. Por que essa expressão está prevista nesses tratados internacionais de direitos humanos? Vejamos, por exemplo, o caso da Convenção Americana, que mais de perto nos vincula. Mais de 20 países são membros da OEA e aderiram à Convenção Americana. Quando eles foram redigir o tratado, seria muito difícil imaginar como que funciona todas as estruturas judiciárias de cada país. Tem países que o Ministério Público tem uma influência mais direta e mais aproximada com a magistratura. Outros países que o judiciário tem uma divisão mais compartilhada. Então, ela preferiu utilizar essa expressão, outra autoridade judicial. Quando eu li essa expressão, eu fui, então, na intérprete autêntica e máxima da Convenção Americana, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu pesquisei todas as decisões da Corte Interamericana, desde 1988, que foi o primeiro precedente, até 2015, absolutamente unânime. Mais de 30 decisões dizendo que a audiência de custódia requer um controle judicial da prisão. A autoridade, isso é tão óbvio, a autoridade que preside a audiência de custódia, ela tem que estar diante do cidadão preso e ter o poder de relaxar uma prisão, de conceder a liberdade provisória, de converter a prisão preventiva em prisão domiciliar. E os delegados, a partir do diminuto poder de cautela que eles têm de fixar
a fiança nos crimes com a pena inferior a 4 anos se valem, acreditem, dessa expressão para se considerarem autoridades judiciais no Brasil. Mas é um argumento vencido dos delegados, e a gente parte então para a terceira finalidade da audiência de custódia, que é justamente evitar prisões desnecessárias, ilegais ou arbitrárias. Quem é defensor público ou quem é advogado, pelo menos essa foi a minha experiência atuando por quase 2 anos exclusivamente no criminal, as poucas liberdades provisórias que eu consegui foi em audiência. Foi ali na IJ, no final da audiência, ouvido o réu, que a juiz ou o juiz viu que aquela mulher que foi presa por tráfico de drogas é uma mãe que tem 3 filhos, que o marido que guardava droga em casa. Aliás, o fenômeno do encarceramento feminino é um problema gravíssimo que eu insiro no livro como uma das finalidades da audiência de custódia, que é muito raro uma mulher ter a necessidade de ficar presa. E com certa frequência eu visito o presídio feminino de Manaus e é impressionante. A gente já encontrou presa cega no presídio feminino de Manaus acusada de tráfico de drogas. Mais de 90% talvez por tráfico de drogas. Então essa seria a terceira finalidade da audiência de custódia, a partir dessa humanização da jurisdição, de colocar o réu de frente com o juiz olhar para ele não numa questão psicológica, que o juiz vai ter que olhar e sentir que a pessoa não é perigosa. Talvez só a gente que faz parte de uma audiência sabe do que eu estou realmente falando. Mas o juiz identificar como foi a primeira audiência de custódia em São Paulo, que era um cidadão que tinha sido preso com algumas 100 gramas, salvo engano, de tráfico. Ele saiu da audiência de custódia diretamente para um centro de tratamento de questão de drogas. Essas 3 finalidades da audiência de custódia se interligam e concluem na seguinte: o Brasil atualmente ocupa o 3º ou 4º, depende se a gente considera os presos domiciliares ou não, a 3ª ou a 4ª população carcerária do mundo. Aí alguém pode dizer, e vários já disseram, mas é claro, o Brasil também é um país gigante que é proporcional ele ter essa quantidade de presos. Consta nos relatórios, nos dados estatísticos do CNJ, a questão do número de presos por 100 mil habitantes. O Brasil, da mesma forma, deslancha nesse ranking dos países com a maior população carcerária. Outro tema também super interessante que eu trato no livro a gente passa das finalidades e observa ainda a redação dos tratados que prevêem a audiência de custódia. E eles têm pelo menos 2 expressões que demandaram um exercício de interpretação dos tribunais internacionais de direitos humanos. A primeira é essa que eu disse para vocês, afinal de contas, a quem o preso deve ser apresentado. No Brasil se discutiu se deveria ser o juiz, o delegado, um membro do Ministério Público e até o defensor público. Eu impetrei um HC e o desembargador federal decidiu, está documentado, eu posso enviar o HC, que ele indeferia, não concedia a ordem, porque se o defensor público quisesse, ele que vá ao presídio, ele também é uma autoridade judicial, ele vai lá, conversa com o preso e está satisfeita. É aquela vontade que dá da gente já ter a estabilidade no cargo e ir lá e assinar um alvará de soltura. Se eu sou autoridade judicial, eu posso soltar o preso também, determino, solte-se. O membro do Ministério Público também não pode ser a autoridade que conduzirá a audiência de custódia. A participação do Ministério Público no processo penal, ele é um ator dessa cena processual penal importantíssimo, mas o Ministério Público, na minha opinião, e acredito que na opinião que motivou esse estudo sobre a audiência de custódia, das minhas leituras, ele é parte no processo penal. Ele não é um sujeito imparcial. Mas aí ele vai dizer, mas eu posso pedir absolvição no processo. Tudo bem, eu não sou obrigado, enquanto defensor público, a defender qualquer tipo de coisa que o assistido queira que eu defenda. Eu também tenho a minha independência funcional de recusar
aquela tese dele. Nem por isso eu sou imparcial. Aliás, eu sou absolutamente parcial. Eu quero um resultado positivo para quem eu defendo. Então, o Ministério Público é um sujeito parcial, isso consta nos precedentes da Corte Interamericana, e ela conclui que ele não pode presidir a audiência de custódia. Um problema, no Estatuto da Criança e do Adolescente, consta que o adolescente, quando preso, vai ser conduzido à presença do Ministério Público. E daí que eu chego à conclusão no livro de que esse artigo do ECA, ele deve passar por um controle de convencionalidade, que é o controle de compatibilidade da legislação doméstica, local, com os tratados internacionais de direitos humanos. O ECA prevê 2 dispositivos que não se ajustam. Preso por ordem judicial tem que ser apresentado ao juiz, preso em flagrante tem que ser apresentado ao Ministério Público. Pelo Instituto da Audiência de Custódia, o adolescente, em qualquer ocasião, e nos precedentes que eu estudei, os juízes desses tribunais internacionais de direitos humanos até afirmavam que, no caso do adolescente, com muito mais razão, deve ser efetivada a audiência de custódia. Então, para fins de resumo, a autoridade judicial no Brasil é exclusivamente o juiz. A segunda expressão é que a Convenção Americana e também o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ele diz que o preso deverá ser conduzido à presença do juiz sem demora. Daí surge a questão, mas o que é a expressão sem demora? É 1 dia, 2 dias? Aqui no livro eu mostro quais foram as conclusões da Corte Interamericana, do Tribunal Europeu de Direitos Humanos e do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que é o comitê que fiscaliza a observância do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Na Corte Interamericana, que decidiu, como eu disse, mais de 30 casos, a Corte Interamericana decidiu que se viola a garantia da audiência de custódia quando o preso é levado à presença de um juiz depois de 4 dias, depois de 6 dias, 30 dias, 8 dias, diversos precedentes da Corte Interamericana. A única vez que ela não reconheceu violada a audiência de custódia foi num caso em que o preso foi levado no dia seguinte à sua prisão. Daí que, na minha interpretação, na jurisprudência da Corte Interamericana, o prazo, de fato, é de 24 horas. No Comitê de Direitos Humanos da ONU, eles trabalham com um prazo de 48 horas. E se afirma que sempre que passar de 48 horas, tem que ser justificada por que houve a demora. E no Comitê de Direitos Humanos da ONU, eles ainda ressaltam, tratando-se de adolescentes, esse prazo ainda tem que ser mais célere ainda. E no Tribunal Europeu, que é uma jurisprudência que não nos vincula, apenas a título de informação, eles trabalham com um prazo que vai de 4 a 6 dias, em algum caso ou outro admitem uma prolongação desse prazo. No Brasil, a gente tem trabalhado com um prazo de 24 horas. É o que consta no projeto de lei atualmente em trâmite no Congresso Nacional. Aliás, para fins de informação, nós já tivemos algumas tentativas de implementação da audiência de custódia no Brasil. A primeira delas foi no projeto do novo Código de Processo Penal, que é o projeto de lei do Senado 156 de 2009. E durante a tramitação do novo CPP no Senado, o então senador José Sarney foi a ilustre personalidade que tentou implementar a audiência de custódia no projeto do novo CPP. E ele apresentou 2 emendas substitutivas e ambas as emendas foram rejeitadas com o seguinte fundamento: no Brasil, o delegado é a autoridade judicial. Então, o projeto do novo CPP, fracassada a tentativa. Ele foi aprovado em 2010 no Senado, está parado na Câmara dos Deputados. Um ano depois, chegou também no Senado o projeto de lei 554 de 2011, de autoria do senador Antônio Carlos Valadares. Esse projeto, sim, trouxe a audiência de custódia. Aqui no livro eu exponho toda a tramitação desse projeto. Durante a tramitação dele, teve uma proposta super interessante que eu defendo no livro,
que a audiência de custódia também deve ser realizada nos casos de prisão temporária e prisão preventiva. A audiência de custódia ela tem uma finalidade retrospectiva, de análise da legalidade do flagrante, e um juízo prospectivo, em relação à necessidade da prisão. No caso da prisão temporária ou preventiva, ela teria somente, então, esse juízo prospectivo. Então, na tramitação do projeto de lei 554, e vale a pena ler porque daí a gente conclui que realmente existe, a gente não pode negar que a ideologia define, sim, a formação dos discursos jurídicos penais no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Vocês vão ver quais entidades se colocaram contra a audiência de custódia. Associação dos Magistrados Brasileiros, Associação dos Juízes Federais, Associação dos Delegados do Brasil. As associações dos juízes já se deram por vencidas. Elas já notaram que não tem volta. O CNJ já encampou a história, o projeto do CNJ já está passando por todos os estados, acredito que logo vai chegar aqui também. Há um aporte financeiro para o Estado que implementa a audiência de custódia, então se tornou algo, olha, agora a gente respeita os direitos humanos, mas nessa tramitação do projeto de lei, é importante ver as notas técnicas que cada entidade associativa juntou nesse projeto. O projeto de lei 554 se encontra na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, está com um parecer aprovado no início de agosto, né? A ANADEP está acompanhando, a ANADEF também, diversas associações de defensorias, e ele pode ser julgado a qualquer momento, ele pode ir para o plenário do Senado. Depois ainda tem a Câmara para aprovar o projeto de lei do Senado. Ainda nessas tentativas de implementação da audiência de custódia, no ano de 2014, na ausência de qualquer incentivo legislativo, e logo após aquele caso do afegão, em Manaus nós ajuizamos uma ação civil pública na Justiça Federal. Eu e mais 3 colegas, nós ajuizamos uma ação civil pública contra a União, para que a União, enquanto ente político, ente federativo, abrigando então Polícia Federal, Ministério Público Federal, Justiça Federal, fosse compelida a implementar a audiência de custódia em todas as varas da Justiça Federal do país. A gente já tinha certeza absoluta que perderia no mérito, isso é claro que a gente perderia, mas a gente perdeu na preliminar. O juiz considerou que a DPU não tinha legitimidade, porque o pleito da audiência de custódia não atingiria pessoas necessitadas. Isso. Aí, indeferiu, já jogou no mérito, 267, jogou extinta a nossa ação civil pública, que deu um trabalhão para fazer. A gente contou até com um parecer do professor Gustavo Badaró, ele parecer foi um dos melhores estudos sobre o tema no Brasil. Então, essa ação civil pública atualmente está no TRF, para ser julgada a nossa apelação. Além da ação civil pública, nós tivemos 2 projetos de lei, a ação civil pública da DPU de Manaus, o que tornou a audiência de custódia uma pauta do Judiciário Nacional foi a proposta do CNJ. Foi o Lewandowski ter assumido a questão da audiência de custódia. E isso foi no início de 2014, o CNJ lançou o projeto, início de 2015, o CNJ lançou esse projeto e o Lewandowski designou um juiz, que é o Dr. Luiz Lanfredi, uma pessoa excepcional, para visitar todos os presidentes de tribunais e conversarem, dialogarem sobre a implementação da audiência de custódia. Já começou em São Paulo, Espírito Santo. É importante lembrar que o Maranhão precedeu a iniciativa do CNJ. Em outubro de 2014, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão implementou a audiência de custódia sem qualquer apelo ou iniciativa do CNJ. Aqui no livro eu reproduzo todas as resoluções desses tribunais. É uma questão problemática legislar por resoluções, por portarias de tribunal? Muito problemática. Cada resolução está prevendo de um jeito, cada resolução prevê um prazo, tem uma que prevê 24 horas, a outra 48.
Aí por que o preso de São Paulo merece ser apresentado mais rápido do que o preso de Minas Gerais vai apresentar em 48? Não tem o menor sentido. A resolução de Minas Gerais dispensa a presença da defesa e do Ministério Público. Tem outra resolução muito estranha também, Tocantins também. Foi por isso que eu estava com muito medo do STF reconhecer a inconstitucionalidade hoje do provimento do TJ de São Paulo. A Associação dos Delegados, é claro que a intenção deles não era nada jurídica, eles não estão preocupados com quem está legislando. Se fosse o Congresso Nacional, eles também estariam contra. Mas o fundamento deles era bom. Um tribunal de justiça regulamentou a audiência de custódia, de certo modo impôs sim obrigações para defensores públicos, Ministério Público e delegados de polícia. No livro eu defendo e pensei muito para conseguir defender isso, eu admito, mas eu tinha uma necessidade de defender, porque foi o primeiro tribunal que, depois do Maranhão, que legislou e já estava dando certo, mas eu consegui chegar numa conclusão que o STF hoje acolheu também esse entendimento de que o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, ele tem uma suficiência normativa própria. Pensem se cada país tivesse essa opção de aderir a um tratado e descumprir esse tratado até regulamentá-lo, não teria eficácia nenhuma. Então, os tratados internacionais, eles gozam, sim, de uma eficácia normativa, de uma aplicabilidade imediata. O que os tribunais têm feito, na minha opinião, e na opinião do STF, vencido apenas o ministro Marco Aurélio, é que o TJ de São Paulo apenas regulamentou de forma a organização dinâmica da audiência de custódia. Os juízes, segundo eu coloco no livro e segundo o STF, não estão fazendo audiência de custódia só porque o TJ de São Paulo editou um provimento, e sim porque se trata de uma garantia, de um direito previsto há mais de 20 anos nos tratados internacionais de direitos humanos. Então, essa legislação pelos tribunais é sim um pouco problemática. Quando vi a legislação federal, que é o projeto de lei 554 de 2011, vai suspender todas essas resoluções, portarias de tribunais, a partir, então, mas a gente tem que ter a convicção, e eu acredito, hoje eu olhei na internet e vi que o tribunal daqui está prestes a recepcionar esse projeto do CNJ, é uma proposta legítima, sim. A Defensoria tem que apoiar. Hoje foi até muito bom de ver a sessão do STF, porque pela constitucionalidade do provimento de São Paulo, do TJ, estava a Defensoria Pública da União na tribuna e a Defensoria Pública do Espírito Santo, lá como amicus curiae, sustentando, batendo de frente ali no plenário. É algo, aliás, que eu deixo de sugestão para todas as defensorias que eu tenho tido a oportunidade de falar. Falei na Bahia, no Amazonas, no Rio de Janeiro. As defensorias, às vezes, pode pensar, mas a gente vai deslocar um colega para ficar por conta de ficar olhando projeto de lei, para ficar vendo o que está acontecendo no STF, no STJ, os projetos de leis que estão andando no Congresso Nacional. Vou usar uma frase que até o Elon me disse num dia, num contexto absolutamente diferente, mas às vezes a gente precisa cortar a própria carne para florescer os sonhos da instituição. Então, as defensorias, e existem diversas formas da instituição se projetar no debate jurídico nacional, seja produzindo uma revista com distribuição nos tribunais, Congresso Nacional, seja produzindo um mero boletim com artigos dos defensores públicos. Está lá no Congresso Nacional discutindo o projeto de lei 554 de 2011. A Defensoria de Rondônia enviou um boletim exclusivo com textos dos defensores públicos de Rondônia apoiando a audiência de custódia. Fica então essa sugestão. Existe também a possibilidade do amicus curiae. Às vezes não precisa nem ir lá em Brasília sustentar oralmente, que aí se envolve uma despesa considerável para as instituições, mas enviem memoriais, vão estar contribuindo com a discussão jurídica nacional, e os ministros do STF têm ficado impressionados com a participação das defensorias no STF. Na pauta de hoje era a audiência de custódia, DPU e DPE do Espírito Santo, e o recurso extraordinário sobre o porte de drogas para uso próprio da Defensoria Pública de São Paulo.
Então, a Defensoria Pública pode, e eu acredito plenamente nisso, ela pode ser, essa é uma expressão que utilizou o professor Daniel Sarmento num parecer que ele deu para a Associação dos Defensores Federais, ela pode ser o ombudsman da sociedade brasileira. Me refiro à sociedade que é nosso público-alvo, evidentemente, a população necessitada. A Defensoria Pública pode ser, deve ser a porta-voz de movimentos sociais, de entidades de proteção dos direitos humanos, tem que estar presente em todos os debates, tem que ficar batendo em tecla aqui que ninguém acredita que vai dar certo. Quando nós fizemos, né, a audiência pública em Manaus sobre o sistema prisional, nós falamos da audiência de custódia e um servidor da Secretaria de Segurança e Justiça falou para mim na saída, super revoltado, que foi uma terrível audiência. Ele, cuidado com o seu idealismo, jovem. Não sei o que ele quis me falar com isso. Imagino que hoje ele viu que essa história deu certo, ele deve estar bem satisfeito. Mas então, aproximando para o fim da minha fala, para permitir também os diálogos, que são os mais importantes, a perspectiva procedimental da audiência de custódia. Como que se realiza a audiência de custódia na prática. Eu estudei o tema, pesquisei tudo que existe sobre o tema e nunca participei de uma audiência de custódia. Já sou campeão de indeferimento de pedidos. Fiz mais de 50 pedidos, com certeza. Tem colega que fez um e participou da audiência de custódia. Mas, assim, dá para eu saber, mesmo não tendo participado, propus algumas questões no livro, alguns detalhes que me parecem importantes. Então, sendo muito claro, didático na perspectiva procedimental. O cidadão é conduzido, chega na audiência de custódia, a presença da defensoria, ou melhor, a presença da defesa técnica, absolutamente indispensável. A audiência de custódia ela é prevista no artigo 7.5 da Convenção Americana e é o artigo que elenca os direitos relacionados à liberdade pessoal. Então, não há audiência de custódia sem a presença da defesa. Se tiver, a audiência é nula e tem que ser feita novamente. Tem que estar presente no ato. Mas a Defensoria Pública não consegue. Não tem tantos defensores públicos. Em Manaus, nós somos 2 para atuar em toda a Justiça Federal de Manaus. 3 varas criminais, agora estou só eu. Então, só eu e 3 juízes federais. Lá não tem audiência de custódia ainda. Mas digamos que eu tivesse sendo intimado todos os dias para audiência de custódia, a Defensoria terá que ter um voluntarismo, está no início de um projeto que pode revolucionar a prática judicial no Brasil, pode projetar a instituição como defensora dos direitos humanos, ela tem que fazer o que pode de início, talvez até um pouco mais do que ela pode. Mas depois de não ter defensor público, não tem como. A gente vai pedir para não realizar o ato? Não. O juiz deve nomear um advogado ad hoc para a realização daquele ato. Então, sem a presença da defesa, inconcebível. E o Ministério Público? Essa foi uma discussão que surgiu na palestra que eu dei na escola do TJ do Amazonas. E estavam presentes muitos membros do Ministério Público. Lá eles estão contra e muitos dizendo que não iam participar do ato. Justamente com aquele fundamento. O tribunal não pode, a partir de uma portaria, de uma resolução, me obrigar a fazer nada. E aí eu defendi no livro que a participação do Ministério Público na audiência não é imprescindível. O Ministério Público, assim como a Defensoria Pública, ele tem um dever funcional de atender o expediente forense. O juiz tem que intimar ele da audiência de custódia. Assim como alguns juízes ouvem o Ministério Público antes de decidir sobre a homologação e conversão do flagrante em preventiva. Então, o juiz intima o Ministério Público, promotor de justiça, procurador da República, a audiência de custódia amanhã, às 8 horas da manhã. O membro do Ministério Público não vai. Eu defendo que esse ato não pode ser adiado porque o Ministério Público não foi. Assim como o ato de decidir, como a gente usa atualmente, sobre o pedido feito no papel, não é adiado
a todo tempo, porque o Ministério Público não se manifestou. Então, eu defendo que o Ministério Público, não indo, renuncia ao direito de se manifestar sobre o pleito da defesa e com ele concorda tacitamente. Foi a conclusão que eu cheguei. O Ministério Público pode simplesmente dizer, olha, eu não vou participar da audiência de custódia, mas eu vou mandar os meus memoriais sobre o pleito da defesa. Só que ele não teve acesso ao pleito da defesa. A audiência de custódia é tudo de forma oral. A defesa só vai discutir a questão da audiência de custódia na própria realização do ato. Então, o MP pode, sim, mandar um parecer padrão dizendo que não concorda com a tese da defesa, que o flagrante é um crime grave, tem que ser homologado, que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, na análise que ele fez só sobre o papel, é um direito do membro do Ministério Público. Mas digamos que ele participa da audiência de custódia. Estamos lá, todos na audiência de custódia, eu pela defesa, Elon, Ministério Público, o réu e o Lewandowski, que as primeiras audiências de custódia é com o Lewandowski. O Lewandowski fica participando do ato, e é uma solenidade que nesse início a gente pode pensar que é um ato muito propagandístico, de certo modo ele é sim, mas tem um efeito simbólico muito grande. Então, na audiência de custódia, primeiro a defesa, antes da sua realização, tem que explicar para o seu assistido a finalidade do Instituto. E isso por um motivo muito importante. A audiência de custódia não pode servir como uma antecipação da análise do mérito do caso. A audiência não serve para a gente perguntar para o réu, foi você mesmo? Mas você fez em legítima defesa? Por que você fez isso? Não é a finalidade dela. O professor Badaró denomina o Instituto como interrogatório pró-libertar. Vai chegar, o assistido vai estar devidamente informado pela defensoria. Olha, você não deve responder nenhuma pergunta sobre o mérito do caso. Vai ser muito difícil isso, não tem a menor dúvida, porque é um instinto natural se explicar para o juiz. Mas primeiro vamos analisar a questão teórica para depois ser um pouco mais prático. Então o assistido foi orientado, a gente chega na audiência de custódia, o juiz vai qualificá-lo, perguntar o que ele faz, tem endereço fixo. Quando a gente apresenta um pedido de liberdade provisória, de revogação da preventiva, existem dois elementos que, se a gente não comprovar, a gente não consegue nunca. Trabalho lícito e residência fixa. Às vezes a gente demora dias para arrumar essa documentação. Então, ali na audiência de custódia, o senhor tem trabalho? Tenho. Trabalha onde? Tem endereço? Rua tal, acesso à internet, olha aí se realmente a conta de luz está no nome dele ou da família. Começou com essa qualificação inicial e o juiz vai ter aquela percepção do indivíduo. Se ocorrer, e o Profissão Repórter, aquele programa da Globo, esses dias fez uma matéria sobre a audiência de custódia, e eles filmaram uma que o sujeito estava contando tudo o que aconteceu. Contou por que fez aquilo, mas na verdade não queria bater na mulher, e ela que tinha batido nele. Não é a finalidade do ato, vai ser uma deturpação da audiência de custódia, se a gente permitir isso. Porque se a gente começa a permitir, quando vai beneficiar o réu, se ele conta para a gente, mas eu vou falar uma história para o juiz que realmente aconteceu, olha que estou tudo machucado da mulher que me bateu. Quando a gente legitima essa antecipação do interrogatório em benefício da defesa, a gente fica sem argumento para evitar isso, quando aquele ato servir como um pré-interrogatório antes do início da fase judicial. Se isso acontecer, eu defendo no livro que a audiência é nula. A defesa tem que pedir a nulidade da audiência. E o juiz que teve contato com aquela prova que, na minha conclusão, é ilícita, não poderia ser o mesmo que vai fazer essa segunda audiência de custódia. Pode parecer um pouco assim, nossa, mas a gente não, ninguém vai fazer isso. É uma ideia teórica, é o ideal. Quando eu estava escrevendo, eu imaginei uma situação ideal. Durante a audiência de custódia, o juiz franqueia a palavra à defesa, ao Ministério Público, podem fazer perguntas para o réu, perguntas relacionadas ao indivíduo, que podem ajudar na concessão da liberdade provisória. Quando a gente formula pedidos no papel, a gente não fica insistindo em questões relacionadas ao mérito. Não foi ele que fez isso. Em algumas ocasiões,
Eu acredito, e cheguei a colocar isso, avançando um pouco, que será possível sim. Um exemplo é o caso de furto de um bem insignificante. Pode confessar isso já, meu amigo. Você vai ser absolvido depois. Você furtou aí um shampoo no supermercado. É inevitável, o juiz está com acesso ao flagrante. Confessa, foi você, já vai. Amanhã está o HC para trancar a ação penal. Sobre a perspectiva procedimental, surgiu uma questão muito interessante na palestra que eu dei no Amazonas para esses. Foi quando da instalação da audiência de custódia lá. E nesse dia os ânimos estavam muito agitados, assim. E um policial, um delegado, me fez uma pergunta muito interessante. Eu gosto muito de conversar com quem não concorda comigo. Ele me perguntou, e perguntou também para o Alexandre Moraes da Rosa, que estava dando palestra no dia. O delegado pode participar da audiência de custódia? Foi uma pergunta que eu achei interessantíssima. Eu ia mandar o meu arquivo para a editora no outro dia e já incluí essa dúvida dele. E o receio dele é um receio justificável, assim. O policial de boa fé, que nunca agride nenhum preso, pode ter sim a vontade de acompanhar a audiência de custódia para dar a sua palavra sobre aquela alegação do réu de que sofreu uma tortura. No livro, porém, eu chego à conclusão que o delegado não pode jamais participar da audiência de custódia, principalmente em casos relacionados à tortura ou maus tratos. Nas pesquisas que eu incluí sobre a tortura, um dos fatores determinantes para a absoluta impunidade do crime de tortura no Brasil é os índices de subnotificação da tortura. Quem é torturado sabe que não vai dar em nada. É a sua palavra contra a do policial. Eu cheguei até a criticar numa nota de rodapé lá, porque citei um trecho de um membro do Ministério Público Federal super estudioso falando sobre a tortura, justamente sobre a subnotificação. E não sei se aconteceu já com vocês que atuam na área criminal, mas comigo inúmeras vezes já ocorreu de na audiência, o réu, às vezes até com alguma marca, onde essa audiência foi muito paradigmática para mim, porque o réu estava com um inchaço muito grande assim na orelha e ele falou que tinha apanhado. E um membro do Ministério Público Federal disse para ele, olha, o senhor, eu vou pedir para constar em ata que o senhor, se estiver mentindo, vai ser denunciado por crime de denunciação caluniosa. E é uma pena altíssima. Isso inibe qualquer um de contar qualquer relato de tortura. Então, concluí que o delegado não pode. A palavra do delegado já goza de uma relativa presunção de veracidade nos autos de prisão em flagrante. Ninguém vai ser condenado nem investigado por tortura com base apenas na palavra de um réu na audiência de custódia. Eu tenho notado que o CNJ organiza uma dinâmica para que nos ambientes em que se realiza a audiência de custódia exista também um corpo médico para já fazer o exame daquele que alegou algum tipo de tortura ou maus tratos. Então, na minha conclusão, o delegado não pode participar desse ato. Outra questão que surgiu, isso foi numa lista interna da Defensoria, estou contando casos mais procedimentais, porque a audiência de custódia vai chegar aqui. Ela está chegando em todos os estados, e a Defensoria, os advogados, em alguns casos, não sabem como se comportarem diante de alguns incidentes. E uma pergunta que uma colega fez foi a seguinte: a Defensoria Pública, ou a advocacia, enfim, a defesa técnica do réu pode dispensar a realização da audiência de custódia? Às vezes, eu lembro que ela usou o seguinte fundamento: aquele assistido repetido, que a gente já conhece, que vai chegar lá, vai contar tudo. Depois ela usou um argumento que pode parecer um pouco, não sei se a palavra certa seria preconceituoso, mas ela diz, aquele cara que você olha para ele, se o juiz vê esse cara, ele não vai conceder. Talvez se ele vê o papel, vai ser melhor. Isso pode acontecer, pode acontecer. Aí no livro eu cheguei à conclusão que sim, a Defensoria Pública ou a defesa pode peticionar e requerer a não realização da audiência de custódia. A nossa Lei Complementar 80 dispensa procuração ou assinatura conjunta. Aqui eu defendo que é uma exceção. O réu tem que assinar conjuntamente a não realização da audiência de custódia.
não precisa de requerimento da defesa, é um dever de ofício dos magistrados. E sobre a perspectiva procedimental, é algo que vai continuar em debate ainda. A gente está no início de acomodações materiais da audiência de custódia. E para finalizar, eu gostaria de deixar aquela mesma reflexão que eu propus no início. Qual é a nossa função enquanto defensores públicos diante desse cenário político e jurídico que a gente tem assistido no Brasil? Será que a gente deve assistir e ouvir de forma silenciosa o que vão fazer com o nosso processo penal a pretexto de combater a corrupção? Enquanto cidadão, eu fico muito confortável que o Ministério Público esteja combatendo a corrupção, recuperando milhões de dólares de recursos públicos desviados, mas me preocupa muito as tais medidas contra a corrupção. Elas não são, e eu vou repetir, medidas contra a corrupção. O nosso CPP não se aplica apenas no caso de peculato e crimes contra a administração pública. Vai alterar toda a estrutura do processo penal brasileiro. E eu digo isso porque em diversas unidades da Defensoria Pública da União, e acredito que da Defensoria também, o Ministério Público Federal tem pedido esse apoio. Um apoio legítimo da parte dele, ele acredita. O Ministério Público, enquanto instituição, acredita que, considerado o crime de corrupção hediondo, vai ajudar a solucionar o problema da corrupção no país. Ele tem direito de acreditar nisso. A plataforma de persecução penal da instituição é essa, e ele deve desempenhar ela da melhor forma possível. Mas a Defensoria Pública tem que se fazer ouvir nesse debate. Os defensores públicos não podem deixar esse discurso jurídico penal colar diante da sociedade. E eu encerro dizendo que é um tema muito difícil ainda, um tema muito polêmico, difícil até de colocar numa linguagem mais clara. Eu tentei falar numa linguagem mais clara em razão da presença dos acadêmicos. Agradeço muito pelo convite novamente. Hoje, para mim, acaba sendo uma ocasião especial que eu estou me despedindo dessa região do país. Eu estou desde outubro de 2013 em Manaus e agora, acredito que em poucos dias, já vou ser removido, vou trabalhar em Guarulhos e vou levar comigo uma experiência de vida incrível, grandes amigos que fiz aqui na região. Aos acadêmicos de direito, eu lembro que durante a faculdade eu nunca ouvi falar a expressão Defensoria Pública. Nunca ouvi falar. Em todos os livros de direito constitucional, nas funções essenciais da justiça, é 30 páginas sobre o Ministério Público e uma página sobre a Defensoria Pública. Então, vocês que estão na faculdade, nas faculdades ainda, estão estudando, eu desejo que vocês olhem com muito carinho para a instituição, ela precisa de vocês, é uma carreira fantástica, você vai ganhar, não vou dizer que vai ganhar tanto assim também não, mas vai ganhar para fazer o bem, para ajudar as pessoas. E durante a atividade, nosso dia a dia, lembrei até o que o André falava na sua fala, do prestígio que a instituição vem alcançando em relação aos assistidos. E hoje, principalmente na área penal, não sei se ocorre aqui, mas tenho quase certeza que sim, a gente tem enfrentado uma dificuldade para dizer para o cidadão: o senhor tem condições financeiras, não pode usar o trabalho da Defensoria Pública. A Defensoria Pública é o único serviço público no Brasil que quem tem dinheiro não prefere a iniciativa privada. É um prazer ter falado para vocês. Muito obrigado.